Você sabia que o nosso corpo apresenta dois tipos de gordura? A gordura marrom e a gordura branca? Eu sou o professor Marquinhos de Biologia, seja muito bem-vindo ao canal Biolopes e hoje nós falaremos um pouco mais sobre o tecido conjuntivo. É a nossa aula 2 desse tecido. Vamos entender melhor sobre o tecido conjuntivo adiposo e o cartilaginoso. Bora para a aula? O nosso corpo apresenta a gordura marrom e a gordura branca. A branca é a mais comum e é a que nós mais vamos comentar. Porém, a gordura marrom apresenta nas suas mitocôndrias a capacidade de transformar os lipídios em calor. É um processo que nós chamamos de termogênese. Vamos lembrar qual a função da mitocôndria. Nós temos inclusive aqui no canal uma aula sobre mitocôndrias. Dá uma olhadinha lá se você não lembra. Mas, resumindo bem, as mitocôndrias conseguem pegar a matéria orgânica, como os glicídios, e transformá-los em ATP, a molécula de energia da célula, adenosina trifosfato. Porém, no tecido adiposo marrom encontrado nos animais que hibernam e nos recém-nascidos, existem células de gordura com muita mitocôndria que, ao invés de transformar os açúcares em ATP, transformam os lipídios em outro tipo de energia, a energia térmica, o calor. Isso é termogênese. Se você se lembrar da aula passada sobre tecido conjuntivo, onde nós estudamos o tecido conjuntivo propriamente dito, nós vimos lá que não existe somente um tipo de tecido conjuntivo, existem vários. E a intenção hoje é trabalhar os tecidos conjuntivos especiais, como o adiposo e o cartilaginoso. O que nós temos de mais importante no tecido conjuntivo adiposo que é indispensável para as provas de biologia e para o vestibular? Primeira coisa, o tecido adiposo apresenta células do tipo adipócitos, que são essas células que vocês estão vendo aqui. Percebam que são células que começam pequenas, acumulando pouca gordura, vai aumentando o seu tamanho, vai crescendo, e chega uma hora que ela tem tanto lipídio no seu citoplasma que todas as organelas estão aqui, ó, esmagadas junto com o núcleo em um dos polos da célula. E toda essa reserva lipídica vai ficar ali esperando o momento da divisão celular. Quando essa célula se dividir, vai formar duas novas células que vão voltar a acumular gordura. Lembrando que as células de gordura não se desfazem. As células vão aumentando em tamanho, se dividindo, então uma pessoa nasce com uma quantidade de células de gordura e morre com uma quantidade bem maior. O segredo aqui é não deixar aumentar tanto essas células de gordura. Por quê? Pensa comigo. Se uma pessoa tem 100 células de gordura, número hipotético, claro. Na hora que ela sofrer divisão, vai para 200 células de gordura. Mesmo que essa pessoa emagreça e suas 200 células de gordura reduzam o volume, essa pessoa apresenta um potencial maior de engordar novamente se ela ingerir mais calorias do que gastar. Por isso, aquele efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, principalmente naquelas pessoas que têm facilidade em acumular lipídios. Tá bem? Tipos de tecido conjuntivo. Já falei do tecido conjuntivo marrom. Animais que hibernam têm o tecido conjuntivo marrom para aquecer o seu corpo. Então pensa, aquele animalzinho está lá durante o inverno hibernando, como é que ele sabe que tem que acordar? Existe uma enzima chamada termogenina que é ativada a partir da temperatura do corpo desse animal que vai aumentando. Lembra? Esse tipo de tecido conjuntivo usa suas mitocôndrias para transformar lipídios em calor. E ativa a termogenina e esses animaizinhos acordam. Lógico que no verão. Agora, o tecido conjuntivo do tipo branco é o mais comum de todos. E é aquele que a gente mais comenta nas aulas de biologia. As funções dele:
reserva de nutrientes. Tem a ver com a quantidade de calorias que a gente ingere. Se nós ingerirmos mais calorias do que gastamos dentro de 24 horas, é claro que nós vamos reservar. Nosso corpo vai reservar para se preparar para uma situação futura. Então, reservou calorias. Essa daqui é a principal função desse tecido. Segunda função, isolante térmico. O tecido conjuntivo adiposo forma como se fosse um colchãozinho embaixo da nossa pele, no tecido subcutâneo, né, abaixo da pele, na hipoderme, impedindo o nosso corpo de perder calor. Então, quanto maior for esse tecido, menos calor o nosso corpo perde. Proteção mecânica. Por incrível que pareça, a gordura serve como um amortecedor em determinadas partes do nosso corpo, como por exemplo, na ponta dos dedos, na palma da mão e na sola dos nossos pés. Ali tem gordura amortecendo os impactos. E por último, a regulação hormonal. Nosso tecido adiposo tem matéria-prima suficiente para produzir determinados hormônios, principalmente os hormônios sexuais, testosterona no homem e progesterona e estrógeno nas mulheres. Esses hormônios têm composição bioquímica de lipídios. Lembra também que existe o colesterol no sangue, lubrificando nossos vasos sanguíneos. O colesterol é muito importante para o nosso sangue e também importante lá para as nossas células, para a membrana plasmática, para manter a fluidez e a adesão entre os fosfolipídios. Continuando aqui, vamos falar então do tecido conjuntivo cartilaginoso, que é o nosso tecido que apresenta células do tipo condrócitos, células com fibras de colágeno, fibras elásticas, mas aqui eu deixei destacado para vocês apenas o colágeno, tá? Essas células, aliás, esse tecido não apresenta vasos sanguíneos. Então, eles vão se alimentar de acordo com o tecido adjacente. Imagina um tecido conjuntivo aqui, ó, vizinho ao tecido conjuntivo cartilaginoso. Os nutrientes que tem nesse tecido conjuntivo adjacente vão por difusão nutrir essas células. Então vai acontecer aqui difusão como nutrição. A água vai chegar até essas células por osmose. Então vai depender muito dos tecidos conjuntivos vizinhos. E esse tecido é aquele que forma as cartilagens que nós conhecemos. Desde pequenininhos nós conhecemos esse nome, cartilagem. Então a cartilagem é chamada de fibrosa quando apresenta muito colágeno. Essa proteína aqui dá resistência a esse tipo de cartilagem. Essa cartilagem fibrosa é encontrada nos discos intervertebrais, entre as nossas vértebras. Na nossa coluna vertebral existe um conjunto de ossinhos que abraçam nossa medula, chamados vértebras. Formando um amortecimento entre as vértebras existem os discos intervertebrais. É ali que nós temos uma grande quantidade de colágeno nos condrócitos. Já a cartilagem hialina tem menos colágeno e é encontrado nas articulações, cotovelo, no ombro, no punho, no joelho, no quadril, todas as junções, o que os antigos diziam, né? As juntas, ali tem condrócitos com um pouco menos de cartilagem, mas que são importantes para ajudar no movimento e também para evitar o atrito entre os ossos. E por último, cartilagem do tipo elástica. Tem muita fibra elástica, nós chamamos de elastina, e é encontrado na orelha, dando o formato do nosso pavilhão auditivo, na ponta do nariz, na epiglote, na nossa traqueia. Percebe que esse tipo de cartilagem não está amortecendo ou entre os ossos. Está formando partes importantes do nosso corpo.
Lembra, a traqueia ajuda na filtração do ar que vai para o pulmão. A ponta do nosso nariz tem esse formato mais fino, mais achatado, por causa da cartilagem que nós temos, do formato dessa cartilagem. E aqui no pavilhão auditivo, na orelha externa, nós temos uma cartilagem cheia de dobrinhas que conduz a vibração do ar lá para o tímpano, lá para o canal auditivo que chega no tímpano. Consequentemente, a gente percebe o som. E aí, entenderam esses dois tecidos conjuntivos? Fica ligado que logo o professor vai colocar mais uma aula de tecido conjuntivo, que vai ser a parte 3, falando do tecido conjuntivo ósseo e do hematopoético, para você entender como funciona, quais são as células importantes, as funções desses tecidos. Beleza? Espero ter te ajudado. Se gostou da aula, compartilhe com um amigo. Curta o vídeo e confere se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva. Deixe suas dúvidas no comentário e logo a gente volta a se ver. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!